pano de fundo ele começa com os 4 evangelhos. Mateus, não é isso? Qual mais? Marcos, Lucas, João. Esses 4 evangelhos, ele nos remete ao tabernáculo, falando das 4 cores, tá? Quais as cores daquela época? O azul era o azul, púrpura, branco e carmesim. Mateus, ele fala do carmesim. Por quê carmesim? Porque Mateus é o evangelho do carmesim, não era do rei? Não, perdão, fala da púrpura. Púrpura. Por quê? Porque Mateus é o evangelho do rei. Mateus vai apresentar Jesus como um rei. Todo o evangelho de Mateus. Agora, o carmesim fala do quê? Marcos vai falar do carmesim. E o carmesim fala do cervo. Era uma planta que você usava os moluscos, né, a cochonilha, por exemplo, para fazer aquela. Lucas, ele apresenta Jesus como o quê? Como o santo. Como Jesus em forma de homem, um homem santo. Então Lucas fala da santidade. E João fala do céu. João vai dizer do céu, que Jesus veio do céu, o verbo encarnado que desceu do céu, tá? E fala então do azul, o azul fala do céu. Tudo tem uma... Nós vamos estudar depois os sinópticos, mas na página 54 do livro, abre aí por favor. 54. Vai falar sobre o templo. Como era o templo naquela época, vamos entender? Isso. Lembra do templo? Existe uma seita. Naquela época de Jesus, tinha 4 seitas importantes antes de entrar no templo. Qual a primeira seita? Nós vamos estudar mais a fundo depois isso aqui, tá? Fariseus. Qual outra seita? Saduceus. Conhece ou não? Conhece. Depois, qual mais? Os essênicos e os zelotes. Eram as 4 principais seitas da época. A dos fariseus, o problema maior dela, eu vou falar depois mais detalhado, mas o problema maior dos fariseus era a hipocrisia. Era aqueles assim, ó, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Tanto é que Jesus chamou ele de sepulcro caiado, hipócrita, vocês engolem o camelo, tá? Então os fariseus eram os hipócritas. E o problema maior dos fariseus era que eles acreditavam muito nas suas tradições. E as tradições para eles valia igual a Bíblia. Lembra que Jesus repreendeu ele? Ele falou, vocês estão presos ainda nas suas tradições. Vocês ficam atrás das suas tradições. E uma das tradições, você tem uma ideia, eu vou citar uma, é relacionada ao templo. Eles acreditavam nisso como Bíblia, mas é tradição. Qual era a tradição? Essa tradição rezava que existiam 2 irmãos. E esses 2 irmãos, um era solteiro e o outro era casado. Ok? Pode ser que essa tradição existiu, sim ou não, mas não podia transformar isso em Bíblia. Podia ser tanto verdade como não, porque a gente não tem como provar, porque era história, e história que ficou e não está na Bíblia. E o que dizia essa era uma das muitas tradições. Por exemplo, que esses 2 irmãos, um era casado e um era solteiro, os pais haviam morrido, e eles tinham feito uma colheita. E no término da colheita, metade ficou para um dos grãos, e a outra metade ficou para o outro irmão, dividiram no meio. Na hora de dormir, um desses irmãos, o casado, que tinha 2 filhos, pensou, puxa, eu sou casado, tenho 2 filhos, meu irmão é solteiro, eu quando ficar velho, eu tenho os meus filhos para me sustentar, mas ele não tem. Então ele falou, vou pegar um saco desse de grãos e vou levar para ele de noite, e pôr no celeiro dele sem ele saber. E foi lá e deixou o saco de grãos. E o irmão dele pensou o seguinte, o que era solteiro, puxa, eu sou solteiro, eu não tenho filhos, meu irmão tem filhos para criar, não é justo que eu fique com a mesma quantidade que ele. E pegou de madrugada e levou um saco de grãos lá também.
Na outra noite ele ficou ainda com a consciência e pensou a mesma coisa, e foi lá. Só que não se encontravam, em horários diferentes. E eles notaram que o celeiro dele não diminuía. Ele falou, essa noite eu tenho que levar 2, não é possível. Levava 2, o pensou mesmo, levava 2. Até que um dia, de noite, eles se encontraram no caminho, com um saco nas costas. E aí é que eles contaram o que estavam fazendo. Dizem a tradição dos fariseus que foi neste local que eles construíram o templo de Salomão. Tá? E o templo de Salomão, vocês sabem muito bem, foi construído no Monte Moriá, onde Abraão ia sacrificar o filho, na eira de Araúna, onde Davi comprou por um preço, é o mesmo local, que foi destruído no cativeiro de Nabucodonosor. O templo foi destruído, certo? Aí depois que nós estudamos sobre o comando de Zorobabel, esse templo é reedificado, o templo de Salomão, né? Na época de Esdras, lembra? Neemias e tal, ele é reedificado, e depois esse reino, esse templo, ele é por Herodes, né, o grande, ele faz uma estrutura bonita, e quando que ele é destruído, esse templo? Quase 70 anos depois de Cristo, né, na época do imperador Tito, né, por causa desse povo aqui, ó, dos zelotes, porque os zelotes eram quem? Os zelotes é aqueles que acreditavam que o reino de Deus era conquistado à força. Era conquistado à força. Que Jesus, quando ele falou que ele era o rei dos judeus, ele falou, não, ele vai vir. Qual que era a ideia dos zelotes? Que Jesus viria, ia matar César, ia matar Pilatos, Herodes, toda essa turma aí, e ia realmente ser o rei. Ser o rei. Quando ele foi gritando lá, o rei dos judeus, a maioria do que estava com o pau na mão eram os zelotes. Barrabás fazia parte dos zelotes. O que Barrabás acreditava? Alguns pensavam até que Barrabás era o Cristo. E os zelotes puseram isso na cabeça de Barrabás, onde ele fez aquela rebelião e foi preso. Tá? Judas Iscariote, na cabeça de Judas Iscariote, Jesus ia tomar o reino mesmo, na mão de Herodes, na mão de Pilatos, na mão de César. Qual era a ideia de Judas? Eu vendo ele por quantas moedas? 30. Vendo ele por 30 moedas. A hora que forem prender ele vai se defender. Ele vai matar todo mundo, ele não vai deixar isso acontecer. A cabeça de Judas era essa. Só que Jesus faz o quê? Totalmente o contrário. Quando o moço corta a orelha de Malco, em vez de Jesus matar aquele povo, Jesus vai lá e cola a orelha do homem. Aí caiu a ficha de Judas. O que é que eu fiz? Quando ele deixou que prendesse ele falou, o que eu fiz? Aí ele vai tentar devolver o dinheiro, ele se arrepende, tenta devolver, né? E o dinheiro de Judas deu para comprar só o quê? O que compraram com o dinheiro de Judas? O cemitério. Né? Então, aí, em vez de Judas se arrepender, teve um remorso, ele viu que, puxa, matei o rei dos judeus. Aí ele não se perdoou e se enforcou. Ok? Os essênicos eram aqueles que viviam separados. Os essênicos. Eles viviam isolados. Tanto é que os pergaminhos do Mar Morto de Qumran, quem vivia ali eram os essênicos. Ele viveu total. Por isso que você não ouve falar quase na história de Jesus sobre os essênicos. Eles viviam separados, eles tinham sua própria comida, comiam gafanhoto, mel silvestre. Então o que acontece? Os essênicos eram tão assim, sabe aqueles crentes santarrão mesmo, aqueles radicais, eram os radicais. Era aquele, não, isso aí não pode, irmão, isso aí não pode. É a história da irmã lá que falou assim, ó, caiu a lata de sardinha no chão e falou, o capeta mesmo, derrubou a lata de sardinha. Tudo é o capeta. Aí o irmão foi comer e falou assim, quer um pouquinho de sardinha? Eu falei, não, mano, não como capeta não.
Então, aquele do tipo que vai orar na casa, a geladeira fala, ó, eu vi o demônio na geladeira, ele vai lá e joga a geladeira fora, em vez de jogar o demônio, joga a geladeira. Aquele que a saia tem que ser no pé, o sapato tem que ser e acha que então eles eram aquele povo isolado, que não pode, não me toque, não me rele. Para você ter uma ideia, eles tinham o costume de banhos, eles tomavam 8, 10, 12 banhos de purificação por dia. E João Batista, provavelmente ele veio dos essênicos, só que não era radicais como os essênicos, mas pegou a linhagem. Você viu aquele camarada quando é assembleiano? Não adianta, ele é assembleiano. Ele vai para a igreja, comunidade, mas ele tem o jeito do assembleiano, não tem? É assim? Se trocar o pastor da assembleia, ele volta. Então, ele pode até ir para uma comunidade, mas o jeito é de assembleiano. Ele é da comunidade, ele pode até ir para uma assembleia, mas o jeito é da comunidade, porque ele pegou aquele jeitão. O João Batista pegou o jeitão dos essênicos, e ele vem batizando. A primeira coisa que ele faz é batizar. Vamos batizar. Ele já foi batizando um pouco, costume dos essênicos. Comer gafanhoto. Os essênicos comiam gafanhoto, Mel Silvestre, e vestia-se de pelo. A primeira coisa que ele fez foi comer gafanhoto. A Bíblia vai dizer que ele comia gafanhoto. Aí vem um problema. Aí eu vou abrir um parênteses. Pode abrir um parênteses aqui? Tem um pessoal aí que não come carne. E quando fala que João Batista comia gafanhoto, ele fala que aquele gafanhoto era uma planta. Não, isso é uma planta que existia que chamava gafanhoto. Aí Levítico vai dizer que Deus autorizava comer gafanhoto. Fala até como era limpo o gafanhoto, que tirava a cabeça, tirava a perna, tirava não sei o que, tirava as asas, e comia o gafanhoto, ou torrado ou cru mesmo, cru com mel. Então era gafanhoto mesmo, viu? Quando falar, essa turma vai dizer para vocês assim que não, isso era uma planta. Não tem nenhum lugar da Bíblia que fala que era uma planta. Muito pelo contrário. Lá em Levíticos e outro lugar vai dizer que era gafanhoto. Oi? E essa turma, os adventistas do sétimo dia, que não come carne, tá bom? Ele não come carne. Não come. Eles comem carne de porco. Ele não come peixe de porco, não come camarão. Isso. Segue lá. Segue lá nos padrões ainda de Levíticos, né? Eles não comem carne de porco. Não come. Animais de pé fedido, né? Segue Levíticos, como era antigamente Levíticos, né? A lei, como era na lei, tá? Só que a gente já estudou e vamos estudar sobre a lei. Se você fosse perder a lei, tem muita coisa que a Bíblia fala que a lei estava enferma. Por quanto a lei estava enferma, Jesus veio e cumpriu a lei e estabeleceu a graça. Que não foi de graça e veio a graça. E se fosse para a lei, hoje está tudo morto, irmão. A Bíblia fala que na época de Jesus, para você ter uma ideia, não havia sequer um justo, porque a lei estava enferma. Então Jesus veio e cumpriu a lei e estabeleceu a graça. Ok? Deu para entender até aí? Bom, quem que eram os fariseus então, daquela época? Eles acreditavam que a salvação era pelas obras, tudo bem, perdão, que a salvação não. Que se você fizesse as obras, você tinha galardão. Jesus ensinou isso, não que a salvação era pelas obras. Mas se você fizesse as obras, você teria um galardão pelas obras. Só que eles seguiam a tradição. Esse era o maior problema deles, seguir a tradição judaica. Os saduceus, por sua vez, não acreditavam que se você fizesse obra, você teria galardão. Não acreditavam. E os fariseus, eles também não mandavam o povo fazer, mas não faziam. Só mandavam o povo fazer, assaltava a casa das viúvas, era um sepulcro caiado, como a Bíblia diz, né? Que era bonito por fora, mas por dentro, que cuidava de limpar o exterior do copo, mas por dentro o copo estava sujo, hipócrita, né? E os saduceus, o maior agravante deles é que eles não acreditavam na ressurreição. É o maior agravante deles, tá? Quem foi que prendeu Jesus? Qual dessa corja aí que mandou prender Jesus? Como que chamava lá o sumo sacerdote? Anás, Caifás, eram fariseus. Paulo, o apóstolo Paulo, ele era fariseu, tá? Criado aos pés de Gamaliel, era um fariseu, tá? Então vamos lá.
E o que acontece? O templo, como nós estamos falando aqui na parte do templo, aqui, ó, né, na página 54 aí, que eu nem consegui. 54? Falando sobre o templo, nós vamos ver aqui que o resumo, eu estou fazendo uma resenha disso aqui, tá? Que esse templo aqui, na época de Herodes, para você ter uma ideia, Herodes ele arrumou 10 mil funcionários para trabalhar nesse templo. 10 mil. E 10 mil sacerdotes para fiscalizar como que tinha que ficar o templo. Então, para você ver a suntuosidade do templo daquela época. Mesmo Herodes fazendo tudo isso, o povo não gostava de Herodes não, viu? O povo odiava Herodes, tá? Como nós falamos aqui, que essa fortaleza Antônia, tinha a fortaleza Antônia, deixa eu pegar um versículo já que eu falei, pega em Atos dos Apóstolos, quem pode ler para mim? Capítulo 21, versículo 27. Eu falei aqui da fortaleza Antônia, né? A pastora Marildo esteve lá, a Shirley viu lá onde ficava a fortaleza Antônia. Ela tinha lá suas torres, suas galerias, salões e passagens subterrâneas que davam até o pátio de Israel, ok? E essa torre aí, ela é citada em Atos 21. 21 e 29? Versículo 27 a seguir aí, ó. Vamos pegar aí. 27 a 29? Pega 21, 36. Lê aí até o 40. Do 21, 36 até o 40. E eles Pega um pouquinho, lê 21, 27 primeiro. 21 e 27. Aham. E eles foram informados acerca de ti, que tu ensinas todos os judeus que estão entre os gentios para abandonarem Moisés. Aí, pega aí. O que acontece? Paulo vai para Jerusalém, em Atos aí, ele vai para Jerusalém. Você lembra de Ágabo? O que Ágabo falou? Pô, de que é essa cinta aqui? Paulo, é minha. Falou, não vá para... Deus está falando para você não ir para Jerusalém. O homem que pertence à cinta, se ele for para Jerusalém, ele vai morrer lá, ele vai ser preso. E o que Paulo faz? Ele tinha a opção, a profecia foi dada, ó, se você for, vão te prender lá. Porque o lugar mais ferrenho que Paulo enfrentou e que Jesus enfrentou, irmãos, foi em Jerusalém. Você pode observar na Bíblia que o maior ministério de Jesus, ele passou na Galileia. Em Jerusalém ele foi pouquíssimas vezes. Pouquíssimas vezes. E a última vez que ele foi preso, né? Foi preso. E em Jerusalém foi o lugar onde Paulo teve maior resistência no ministério dele. Aí o que acontece? O povo falou, Paulo, não vai para Jerusalém, não vai. Ele falou, eu estou pronto não só a ser preso, mas até morrer pelo Evangelho. E ele falou, por que ele falou de quem é essa cinta? Porque Joséfo vai dizer o seguinte, olha o que Joséfo vai dizer. Que quando prenderam Paulo e outros prisioneiros, você lembra? Foi 200 e poucos, estava dentro daquele navio que naufragou, era 200 e poucos prisioneiros. Foram prender Paulo, tinha acabado as correntes, tinha acabado, não tinha como, as algemas não tinha mais para prender Paulo, as correntes. Como faltou, com o que prenderam Paulo? Com o seu próprio cinto. Por isso que Ágabo falou, de quem é esse cinto aqui? Por isso que ele citou o cinto. E com o seu próprio cinto ele foi preso. Mas tá, aí esse versículo que a Rose leu, está contando a história que Paulo foi pregar em Jerusalém. Quando ele pregou, falou de Cristo em Jerusalém, o que aconteceu? Tentaram matar Paulo, lixar Paulo. Eles já tinham espancado a Paulo, iam matar ele. Na verdade, eles iam matar Paulo. Aí vamos ler, agora vê o versículo 36. Lê, Rose, 36, 21, 36. Olha, acompanha na Bíblia. 36? Isso. Porque a multidão do povo o seguia gritando. Que gritava? Quem que é esse povo? O povo de Jerusalém. O que eles gritavam? Fora com ele. E aqui na minha Bíblia está mata. Isso, a mesma coisa, vai lá. E quando iam conduzindo Paulo para a fortaleza, ele disse a tribuno, eu posso falar contigo? E ele disse, tu consegues falar grego? Paulo era poliglota, né? Paulo falava o siríaco, Paulo falava o grego, Paulo falava aramaico,
Paulo falava o latim, né? Ele falou, você vai conseguir falar com eles? Você vai conseguir falar em grego? Ele falou, fala, eu falo grego. Pode ficar tranquilo que eu falo, vai lá. Não és tu aquele egípcio que antes destes dias, fez um alvoroço e levou ao deserto 4.000 homens que eram assassinos? Mas Paulo lhe disse, eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, da Cilícia, cidade não insignificante. Olha como Paulo era inteligente, irmãos. E era flexível a situação. Ele falou, deixa eu falar com eles porque eu sou judeu. De que tribo que Paulo era? Da tribo de Benjamim. Da tribo de Benjamim. Ele falou, deixa eu falar, eu sei falar o grego e sou judeu. Eles são meus irmãos, eles vão me ouvir. Aí o romano pensou, poxa, ele é judeu. Vamos dar uma chance para ele se justificar. Quem sabe acaba esse alvoroço, né? E o povo lá querendo matar ele. E ele na fortaleza de Antônia. Os soldados pegaram, tiraram Paulo do meio do povo e protegeram Paulo para não matar. Levaram para dentro da fortaleza. O povo lá querendo matar Paulo. Ok? Vai lá, continua. E quando lhe deram permissão, Paulo, de pé nas escadas, acenou com a mão ao povo. Nas escadas, por quê? Tinha os degraus que descia para o subterrâneo que saía. Ele estava na escada já do subterrâneo. Ok? E aí ele começou a pregar, não é? Acenou com a mão ao povo, feito um grande silêncio. Falou-lhes em línguas hebraicas, dizendo... O povo ficou assim. Quando ouviu ele falar em hebraico, ele falou que ia falar em grego. Ele falou hebraico, porque o povo falava hebraico. Apesar de falar o grego, falava o hebraico. Quando viu ele falar em hebraico, falou, opa, peraí, ele está falando em hebraico. E aí ele começou a contar a história. Irmãos galileus, eu encontrei Jesus no caminho de Damasco, ele apareceu para mim, eu sou apóstolo, eu sou não sei o quê, e ele mandou me pregar para você. O povo escutou, irmão, mas escutou, e ouviu Paulo, porque Paulo tinha uma boa oratória. E pensou, puxa, que história bonita. A hora que ele acabou de falar, quando ele termina de falar, o que acontece? O povo falou, mata! Ouviu? Você vai ver o discurso, o discurso dele foi longo, rapaz. Ele não conseguiu persuadir. Não conseguiu. O povo, o Festo, né, chegou até a dizer, olha Paulo, mais um pouquinho você pode me convencer a ser cristão, né? Mas o povo era duro, irmão. O povo era duro. E o povo mata ele. Aí vai o versículo 22, aí vai dizer assim, e ouvindo essas palavras, levantaram a voz dizendo, tira da terra tal homem, porque não convém que viva. Exclamando eles, arrojaram entre si essas vestes e lançaram para o alto, né? Jogaram no chão e ergueu até poeira, tanta raiva. E o tribuno mandou que levassem para a fortaleza, dizendo, olha onde você vai ver o túnel, dizendo que examinasse com açoites, ou seja, para tirar dele por que estava acontecendo aquilo, para saber por que causa clamavam contra ele. E quando estavam atando as correias, disse Paulo, o centurião, olha só, o romano prendeu ele e falou, vamos açoitar ele para ver se ele fala por que disso tudo isso aí. Quando for açoitar, ele falou, pera, só um minutinho, vocês vão me açoitar? Vão. Mas vocês vão açoitar um cidadão romano? Ele falou, como assim romano? Porque Paulo nasceu na Cilícia, Paulo nasceu em Roma, e apesar de ser da tribo de Benjamim, ele nasceu em Roma, e como ele nasceu numa cidade romana, quem nasce em Porto Ferreira é o quê? Quem nasce na cidade romana é o quê? Romano. Nossa, peraí, só uma coisinha, vocês vão bater, tudo bem, mas posso explicar? Vai lá. Vocês têm certeza que vocês vão açoitar um cidadão romano? Aí ele falou, você é o quê? Sou um cidadão romano. Não, peraí, mudou a história, então vamos conversar com o maioral. Vamos conversar com aquele que é maior que nós. Olha o que diz o texto, não é assim que falou? E ouvindo isso, o centurião foi anunciar. Okay. Quando estavam atando as correias para açoitar ele, né? E disse Paulo ao centurião que ali estava, é lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo, vês o que vai fazer, porque esse homem é um romano. Ok? E vindo o tribuno disse, és tu romano? Ele disse, sim, sou um cidadão romano. E respondendo o tribuno, com que grande soma de dinheiro alcançaste isso? Não.
Olha só, respondeu ele assim, ó, com grande soma de dinheiro eu me tornei romano. E você, como que você conseguiu? Eu falei, eu nasci lá. Você conseguiu por dinheiro, mas eu sou de sangue, de nascença. Eu nasci lá. Ele disse, ó, estou caro. Como que você conseguiu ser romano? Eu falei, não, eu nasci. Simplesmente eu não sei. Então o camarada é romano, nasceu lá, né? E logo ele disse que apartassem dali para examinar. E o tribuno teve temor, porquanto soube que era romano e que tinha sido ligado, ou seja, que tentaram açoitar um romano, né? Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou para fora e assentou-se no tribunal, lugar chamado Liscão. Aqui já é uma outra parte, perdão, isso aqui já é uma outra parte que fala também sobre a fortaleza de Antônia, tá? É João 19:13. Então, meus irmãos, por isso que Paulo, muitas vezes, ele falou no Areópago, ele chegava para os judeus e falava, irmãos, eu sou judeus como vocês. Ele chegava para os romanos dizendo, eu sou romano como vocês. Entendeu? Essa era a grande diferença. Por isso que Jesus escolheu Paulo. Uma pessoa inteligente, criado aos pés de Gamaliel, que tinha... Deus é um ser lógico, irmão. Por que ele não escolheu Pedro? Ele disse que Pedro é pequenininho, porque Pedro era analfabeto. Ele escolheu um homem que escrevia bem. Então Deus vai te usar dentro da sua capacidade. Agora você está fazendo esse curso teológico. Quanto mais conhecimento você adquirir, você não vai ficar nesse patamar. Deus vai te levar para um outro patamar. Entendeu? Já deu? Vai te levar quanto mais você adquire conhecimento, Deus vai te usar segundo a sua capacidade. Quando, para milagre, Deus usou Pedro, mas para escrever as cartas paulinas, quem ele escreveu? Quem ele usou? Olha só, para terminar agora, essa parte. 30% do livro do Novo Testamento, 27 livros. Dos 27 livros do Novo Testamento, 30% deles foi escrito por Lucas. E Lucas era o quê, doutor? Médico. Tinha formação acadêmica. E historiador. Deus é um ser lógico. E das cartas paulinas, 13 ou 14 delas, das 20 e poucas que tem, 23, se não me engano, 21, foi escrito por Paulo. Porque Deus é um ser lógico, ele é um homem criado aos pés do Gamaliel, poliglota. Então Deus vai te usar de acordo com a capacidade que você vai adquirindo. Ok? Quanto mais você adquirir, mais Deus vai te usar. Amém? Amém. Quem acredita nisso? Diga amém. Amém.